Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como que funcionam os atendimentos aqui no consultório. Geralmente, as pessoas que buscam acompanhamento comigo aqui no consultório vêm pela microfisioterapia, né? E eu amo isso porque ela é sim a minha terapia de base aqui no consultório. É uma terapia que precisa ser realizada no consultório presencial, porque é uma terapia manual, ou seja, a gente precisa tocar no paciente, né? Não existe microfisioterapia online. Então todos que passam aqui pela microfisioterapia vão ser atendidos por mim aqui, começando por ela, logicamente. Mas eu sempre integro aos meus atendimentos outras abordagens, né? Outros olhares de outras formações também, outras técnicas integradas que eu vim fazendo ao longo desses anos na saúde integrativa, logicamente de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, 2 pacientes que venham para cá, mesmo que sejam com o mesmo sintoma, ele terá um tratamento muito personalizado, né? A gente vai adaptando a cada necessidade de cada paciente de acordo com a anamnese, a gente vai conhecendo a história clínica, conhecendo a história pessoal e vamos montando um plano de tratamento. Então, eu sempre vou buscando trazer para esse paciente um atendimento individualizado, respeitando a pessoa dele, né? E isso é muito legal, porque é um dos princípios da saúde integrativa. A microfisioterapia é uma terapia que acolhe a todos por isso também, né? Porque ela olha para a pessoa, não vai tratar sintomas ou doenças, então todas as pessoas merecem, e eu sempre indico que façam a microfisioterapia por isso. A medicina germânica é uma ciência que sempre acompanha os meus atendimentos, complementa muito os meus atendimentos da microfisioterapia, então ela caminha comigo em todos os atendimentos também. E as outras abordagens eu venho trazendo de acordo com a abertura de cada paciente, a necessidade de cada paciente, e no final a gente tem um tratamento bem integrativo, bem complementar, digamos assim. E sempre é uma coisa muito bacana, a gente cresce muito juntos, né? Tanto os pacientes quanto eu também, em todo esse processo, em todas essas histórias que passam aqui pelo consultório. E queria trazer hoje uma reflexão em cima disso. Algumas pessoas novas, né, principalmente aquelas que ainda não conheciam as abordagens integrativas, que vêm pela primeira vez, que conhecem coisas novas, né? Além do tratamento, aqui eu prezo muito pela consciência em saúde, então eu acredito que é interessante a gente conhecer os nossos processos biológicos, é interessante a gente conhecer um pouco mais de como a nossa história se integra com o nosso corpo também, mas tudo isso vai de acordo com a abertura de cada paciente. Se ele está aberto, a gente troca bastante aqui durante as sessões. E algumas perguntas que surgem é se precisa acreditar na terapia para que venha ter efeito, por exemplo, né? Microfisioterapia a gente atua via corpo, então não depende disso, a gente vai, através de um toque, né, específico durante as micropalpações, a gente vai estimulando o organismo para a autorregulação. E de forma geral, para responder essa pergunta, eu sempre trago o quanto que é importante a gente lembrar que os nossos pensamentos, o nosso sentimento influencia muito a nossa fisiologia, a nossa biologia, né? Nós temos vários estudos hoje que comprovam isso. Temos o efeito placebo, temos a psiconeuroimunologia que fala quanto que os nossos pensamentos podem elevar ou até mesmo deprimir o nosso sistema imunológico, né? Temos a epigenética que conversa muito sobre isso também, então faz toda a diferença quando a gente está aberto para o processo terapêutico, mesmo que essa técnica não precise que você acredite, por exemplo, né? Mas a gente está aberto quando a gente intenciona no nosso coração aquele bom sentir, aqueles bons pensamentos de que aquilo vai me fazer bem, né? Estar proativo no seu processo de saúde, engajado, com certeza os resultados são melhores. A gente vê isso no consultório, né? Aqueles pacientes mais ativos, participativos, mais otimistas, são pacientes que têm resultados bons, né? A gente vê isso em comparação àquelas pessoas que vêm sim buscando tratamento, querem ficar bem, mas ainda não tem aquela grande abertura. Então sim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos influenciam a nossa biologia e podem influenciar os nossos processos de saúde também. Há uma frase que diz assim: faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Então, eu sempre digo que as terapias, o acompanhamento médico são fundamentais, a gente precisa.
mas a nossa intenção de ficar bem, o nosso desejo de querer reequilibrar a nossa saúde, a nossa vontade de querer que a vida seja melhor, que a gente tenha mais qualidade de vida, por exemplo, o nosso anseio por estar bem é uma ferramenta importantíssima e igualmente poderosa, né, nos nossos resultados. Portanto, faz parte da cura o desejo, o anseio de estar bem, de reequilibrar a saúde, tá bom? Então faça parte do seu processo de saúde, se engaje no seu processo de saúde, esteja aberto, né? Vá ali aberto para receber o melhor por você. Afinal de contas, você está dedicando um tempo especial para você. Quando você vem para cá, você está dedicando um investimento pessoal em você. Isso é construir saúde, né? Então, potencialize os seus resultados, intencione, sinta, acredite, faça parte, que eu tenho certeza que os seus resultados vão ser ainda melhores, tá bom?